Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu volto aqui para ter mais esse momento com vocês para discutirmos uma outra obra listada na matriz do PAIS 3, que é a obra O Recado do Morro, de João Guimarães Rosa, o nosso Guimarães Rosa. Antes da gente adentrar um pouco o enredo, que é um enredo embora simples, que tem algumas exigências próprias da escrita rosiana, né? Eu quero falar um pouco para vocês sobre o Guimarães Rosa. Primeira coisa, falando em linhas gerais, era um homem extremamente culto, de uma inteligência admirável, um homem que estava à frente do seu tempo, porque Guimarães Rosa, ele conseguiu, né, dentro do seu estilo de escrita, revolucionar aquilo que se tinha como literatura brasileira, né? E aí, mais adiante eu falo exatamente por quê. Mas é preciso saber que ele exerceu a função de médico, já tinha sido médico, escritor e diplomata. Então, Guimarães Rosa era um personagem dentro do cenário artístico brasileiro de extrema erudição, era um intelectual e era um homem também que gostava de valorizar as raízes do nosso país. Guimarães Rosa ele conhecia 12 idiomas, embora falasse e escrevesse, ou seja, dominava em profusão 9 deles. Guimarães Rosa ele não vai escrever poemas, né? Ele vai escrever um tipo de prosa poética, ou seja, ele vai conseguir conferir à sua obra narrativa um tom de lirismo e de reflexão filosófica, mas também de subjetividade, de emoção e sentimento, e então como se fosse exatamente um poema, aquilo que um poema nos traz, o Graciliano Ramos, o João Guimarães Rosa, perdão, vai evidenciar dentro da sua escrita, né? Dos seus textos. O estilo, a prosa regional, dentro do estilo do Guimarães Rosa, era algo que não era necessariamente novo, não foi algo que o Guimarães Rosa introduziu, porque a gente teria Euclides da Cunha e tantos outros escritores que já utilizavam regionalismo, inclusive já era uma característica saturada, utilizar a linguagem, os costumes, a cultura para representar uma história, né, dentro de uma narrativa. Porém, o que o Guimarães Rosa tinha de diferente é que ele trazia para dentro da sua narrativa não apenas os elementos linguísticos, mas também culturais, sociais, e por isso a sua obra ela era considerada uma obra atemporal, uma obra que fez de Guimarães Rosa um escritor que, para além do seu tempo, fazia sentido e evidenciava uma cultura. Para além dessa questão, há que se considerar também que Guimarães Rosa ele tinha uma capacidade de misturar palavras, de criar novos termos dentro da sua cultura, dominava 9 idiomas, então conseguia dentro das suas narrativas fazer junções de palavras de um idioma com outro, e aí agregando sentido àquilo que ele queria dizer, ele criava então os neologismos, né? Um dos personagens do Guimarães Rosa, ele vai ser uma pessoa, um pesquisador que ele vai visitando os lugares e anotando as palavras que surgem, né? Na verdade, não é nem as palavras que surgem, as palavras que conhecem sobre que o personagem conhece, sobretudo em se tratando de nome de plantas e de animais ali. É exatamente o que o Guimarães Rosa fazia na vida prática dele, ou seja, é bem possível que esse personagem evidencie um alter ego do Guimarães Rosa. Ele conseguia tratar na sua obra, e aí eu vou destacar o Grande Sertão Veredas, né, que é uma obra que evidenciou a literatura brasileira no mundo, né, muito respeitada e considerada, o Grande Sertão.
veredas, porque Guimarães Rosa, ele trazia muito forte essa questão do sertão, da natureza, da vereda, do Buriti. Então, até mesmo o Distrito Federal, claro que não era o Distrito Federal ainda, né, mas a região de Goiás era muito considerada também na sua narrativa. O Recado do Morro, que é a obra que nós vamos discutir aqui, ela faz parte de uma obra chamada Corpo de Baile, e aí dentro dessa obra nós temos a novela O Recado do Morro, que pode ser que o Paz apresente o Recado do Morro como um romance, né? O conto é menor que o romance e é menor que a novela. Então é como se a novela ficasse ali intermediária entre o conto menor e o romance maior. Mas não é necessariamente um problema chamar também de romance a novela O Recado do Morro. A novela O Recado do Morro, ela trata então da história de um personagem chamado P-Boi, que também, dentro da narrativa, ele vai ser chamado de Pedro Orósio. Quem era o Pedro Orósio? Era um sertanejo que era um galanteador, não, mas ele era um mulherengo, né? Ele fazia sucesso entre as mulheres. E aí, isso despertou a ira de um dos homens da região, né? Na verdade, de vários, mas um deles, que é o Ivo, e ele se incomoda com toda essa popularidade do Pedro Orósio e trama, então, a sua morte. A história, ela vai descrever, ela vai narrar uma viagem que o Pedro Orósio faz, claro, não apenas sozinho, né, mas uma comitiva que vai de Minas ao norte, ao Rio São Francisco, ali para narrar exatamente a trama que se fazia para tirar a vida de Pedro Orósio. Só que esses recados, eles caminham por 7 fazendas, e esses recados, a cada fazenda era dada, né, um recado, e essas fazendas, inclusive, elas têm nomes muito emblemáticos, muito específicos, que misturam um pouco do nome dos planetas, né, uma brincadeira ali que o Guimarães Rosa faz, inclusive tem sentido os nomes. Assim como Clarice Lispector e Machado de Assis, cada nome escolhido por Guimarães Rosa, ele tem uma função, ele tem um objetivo de ter sido escolhido. Então, em cada fazenda que eles vão passando, há um narrador tentando narrar o recado que foi dado daquilo que vai acontecer. Mas as pessoas não entendem por conta da linguagem, né? Em cada situação, um tipo de contexto e de linguagem, dentro do idioma, é claro, mas narrado num tipo de linguagem que as pessoas não entendem. Porém, o Pedro Orósio, ele fica atento a todos os discursos, porém apenas lá no final, e aí há que se dizer, é relevante apontar que os narradores, e aí eu vou descrever aqui o nome deles, é o Gorgulho, Catraz, João Zezinho, Guegué, que era um gago, Nomine Domini, que era um religioso meio exagerado, né? Assim por assim dizer. Então, todos esses narradores, eles representam a escória. Um era jovem demais, o outro era gago, o outro era fanático. Então, eles representavam aqueles que estavam à margem da sociedade. Então, o Guimarães Rosa, ele também evidencia essas pessoas que estavam ali relegadas, né? Mas que na narrativa exercem uma função importante. Porém, o Pedro Orósio só vai compreender a notícia da sua morte ao final da narrativa, quando o Laudelin, que é um músico, vai cantar. Depois eu vou disponibilizar também aqui na descrição desse vídeo a música que é cantada pelo Laudelin, e que aí, juntando as peças, o P-Boi, que é o Pedro Orósio, ele consegue descobrir do que se tratava, então, o Recado do Morro. E aí o Ivo, ele, junto com seus comparsas, ali, com seus amigos, eles antecipam uma festa para matar o Pedro
Orósio ali na festa, só que o Peboi, entendendo a mensagem, se antecipa e acaba dentro, né, daquilo que muitos interpretam da narrativa, né, nem todo mundo pensa assim, preciso dizer isso, ele surpreende e mata o Ivo, né? É uma narrativa, gente, que se nós formos considerar a peculiaridade, a especificidade, ela é cheia de detalhes que tornam essa obra rosiana extremamente valiosa, extremamente importante, extremamente interessante. Fico por aqui, nós voltamos a nos conversar e aí qualquer dúvida vamos nos falando, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.